terminou a primeira etapa do julgamento do chamado Núcleo 1. Núcleo 1, assim denominou Alexandre de Moraes, o grupo formado por Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Agora todos eles são réus, está aberta a ação penal contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado em 2022. A condição de réu foi dada a Jair Bolsonaro por Alexandre de Moraes, e vocês vão ver o trecho agora em que o relator do caso, ministro do Supremo, atribui possibilidade de culpa para Jair Bolsonaro. Por enquanto a gente não está falando em culpa ou inocência, não está falando em dosimetria de pena, está falando se há, ou estava falando, se há ou não indício suficiente para a abertura de uma ação penal. E há, por causa disso aí. Em relação ao denunciado Jair Messias Bolsonaro, foi dito também da tribuna pelo Dr. Celso Vilardi que não há provas que indiquem a participação do então presidente, que inclusive teria ele feito a ponte entre os então comandantes das forças com o novo governo na transição, e isso demonstraria que não haveria nenhum dolo, nenhuma intenção, nenhuma vontade consciente em praticar os crimes. Mas os autos, nesse momento de cognição de recebimento da denúncia, demonstram o contrário. Há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa, demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos de prova colhidos na investigação da Polícia Federal. Bom, ficou bastante claro aí, né? O ministro Alexandre de Moraes chamou Jair Bolsonaro, não chamou, né? Mas disse que há indícios de que Jair Bolsonaro seja o líder da ORCRIM, organização criminosa, Fabrício Naitsky. Pesado, né? Uma palavra forte, né? Pesado. Para um ex-presidente da República, a gente não imaginaria uma situação dessas com, não sei, não diria até com outros nomes que já passaram pela presidência, mas é difícil a gente imaginar que um presidente da República, direto do Palácio do Planalto, possa estar administrando uma organização criminosa em busca de um golpe de Estado. Eu queria começar dizendo que eu sou contra essa ideia de punição exemplar, mas o Brasil pode estar prestes a passar por um processo muito importante que vai falar diretamente com a nossa democracia, que a gente não passou até esse momento, por conta da lei de anistia lá na época da ditadura militar, mas que outros países aqui da região passaram, né? Aconteceu na Argentina um processo contra os ditadores, contra a junta militar que tomou o poder lá na Argentina na década de 70, e isso pode ser um momento assim muito importante para a gente entender a história, os caminhos que o país toma enquanto uma democracia, né? Para entender de fato o valor da democracia, porque ficamos à beira de um novo golpe de Estado, num período muito diferente se comparar com 1964, né, onde a época da golpe de Estado era algo bacana, né, era algo normal, digamos assim, e jamais deve ser visto dessa forma. Mas em 2022 nós passamos por esse momento novamente. E agora a oportunidade de se julgar isso e de fazer justiça, o que não aconteceu em relação à ditadura militar aqui no país anteriormente. E aí eu digo que eu não gosto dessa ideia de punição exemplar, porque punição tem que ser punição, né? Você tem que seguir a lei e acabou. Punição exemplar pressupõe, quando a gente usa esse termo, que vai ser uma punição a mais, além do normal, além daquilo que a lei garante, para que ninguém queira revisitar esse tema depois. Mas aí acho que já passa um pouco do ponto. Agora, é uma oportunidade muito importante que o Brasil está tendo nesse momento de traçar os rumos certos da democracia. Entender que a democracia se respeita, os resultados das urnas se respeitam, que é crime atentar contra a democracia, principalmente vindo de um presidente da República, que tem não só o poder, mas a responsabilidade de conduzir as coisas com uma certa conformidade, né? Respeitar a lei simplesmente. Parece algo tão simples, né, Sabrina? Mas acho que é um momento muito importante que a gente vai viver nos próximos meses aqui no país. Hoje é histórico. É. Vai estar nos livros de história o dia de hoje,
é importante lembrar que o Brasil, a história recente, tem muitas tentativas e golpes. Sim. E não houve, em nenhum momento, presidentes e a alta cúpula da força brasileira sentada ali virando réu. Então, virando réus. Então, o que hoje aconteceu é algo já definitivo, independentemente do resultado futuro. Muito se falou, e o Bolsonaro depois voltou a falar isso, o ex-presidente, a gente vai falar, mas as pessoas que têm uma ideia sobre um crime, ou, vamos colocar aqui, quem imagina um golpe, mas não participou efetivamente ali na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, ela tem as mãos cheias de sangue, mas, ou igualmente a todas aquelas pessoas que estavam armadas, e aí, não teve nenhum morto, não teve revólver. Não, mas arma não é só revólver. Tem a digital de todo mundo aí nessa digital, história, né? Mas não é porque ele nem no Brasil estava, a mão dele não está suja de sangue, pelo contrário. E isso tem um farto material, e é isso que foi julgado hoje, foi definido hoje, que é assim, a base para o julgamento. Então, tem muito material, inclusive o ministro Alexandre de Moraes passou um vídeo, porque 2 anos depois, talvez as pessoas não lembrem, né, o que aconteceu, então vamos refrescar a memória, que ali ninguém estava, como ele mesmo usou o termo, não foi um passeio no parque, e então, realmente ali, de tentativa, a gente só está aqui, e a ministra Carmen Lúcia também falou isso, que só se estava julgando porque foi uma tentativa e não com êxito, porque possivelmente se tivesse tido êxito naquela tentativa, ninguém estaria ali fazendo julgamento algum. E até a entrevista do Bolsonaro hoje, depois ele fala do Mauro Cid, dizendo que o Mauro Cid só tomou conhecimento do 8 de janeiro, no 8 de janeiro, tentando dar a entender que a tentativa de golpe ela se restringe ao que aconteceu no 8 de janeiro. Uhum. Isso não é verdade, a tentativa de golpe vem de muito antes, né? A minuta, assinada na casa dele. Tanto é que a denúncia da Procuradoria-Geral da República aponta que faz uma investigação e mostra material de 2021, bem antes. Sim. Então, não tem a ver com... Ali é o desfecho, na verdade. Sim. E não o início ou algo... ou o auge. Ou algo específico. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na fala dele, e os próprios advogados nos bastidores reconhecem assim, olha, vai ser difícil, porque ali tem muita... E é isso que o Supremo Tribunal Federal mostrou, tem materialidade. Sim. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.